Uma boa noite a todos vocês. Boa noite também ao pessoal que nos acompanha pelo Facebook, pelo YouTube. Nós estamos dando início à nossa atividade da noite de hoje. Para aquelas pessoas que estão vindo pela primeira vez aqui, a gente sempre tem essa atividade presencialmente às terças-feiras, às 8h30, e nos sábados, às 4 horas da tarde. E o pessoal de casa sempre pode nos acompanhar por esses horários também. O objetivo da doutrina espírita é principalmente a gente se autoconhecer, a gente se identificar através do evangelho que é exposto a cada semana, a fim de gerar em nós um reconhecimento e também uma motivação para a gente melhor viver. Então, por isso que a gente tem essa primeira parte que serve para nos esclarecer, para nos orientar, já que pelo nosso dia a dia, pelas situações que todos nós vivemos rotineiramente, por horas, a gente parece perder as esperanças e as certezas também de por que estamos aqui, o que a gente está fazendo das nossas vidas. Então, imbuído de um sentimento de renovação, de busca por um estado melhor de ânimo, que a gente possa, então, nesse momento, cada um, se voltar internamente, pedindo forças, pedindo sustentação, para que possam, não só com os ouvidos, mas também com o coração, escutar a palestra da noite de hoje, a fim de que cada um de nós possa se renovar na direção de viver melhores valores. Na noite de hoje, vai ser exposto o capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo. E quem vai palestrar para nós é a Maíra. Então, que todos nós possamos ter um bom aproveitamento das reflexões da noite de hoje. Boa noite, pessoal. Boa noite a vocês que estão aqui presentes. Boa noite a vocês que nos acompanham através da internet. Capítulo 22 é um capítulo bastante curto do Evangelho segundo o Espiritismo, mas extremamente importante. Tem apenas uma passagem onde Jesus dá uma lição a respeito dos relacionamentos afetivos, né? Uma experiência que todos nós, a gente passa na nossa vida. Eu vou entrar já direto na nossa passagem para a gente ir entendendo ela aos poucos. Ela se divide em duas partes. Eu vou ler primeiro toda a parte e comentar, depois vou fazer isso com a segunda parte. Então começa assim. Também os fariseus vieram ter com ele para o tentarem e lhe disseram: será permitido a um homem despedir sua mulher por qualquer motivo? E ele respondeu: não lestes que aquele que criou o homem, desde o princípio, os criou macho e fêmea? E disse: por esta razão, o homem deixará seu pai e sua mãe e se ligará à sua mulher. E não farão os dois, senão uma só carne? Assim já não serão duas, mas uma só carne. Não separe, pois, o homem o que Deus juntou. Então vamos voltar no início. Para a gente começar, eu vou fazer só um contexto histórico bem rápido aqui, que na época em que Jesus viveu, havia a religião daquele local, que era a religião hebraica, e dentro dessa religião haviam vários segmentos que se confundiam, inclusive com a política, né? E os fariseus eram um segmento político do judaísmo, e eles eram muito contrários a Jesus, porque Jesus expunha eles com muita frequência. Eles como a religião se misturava bastante com a política, eles
utilizavam a religião para os seus interesses pessoais. Então, Jesus desmascarava eles frequentemente. Então, eles tinham muito o objetivo de fazer com que Jesus, pegar alguma contradição de Jesus para fazer com que Jesus fosse preso e, se possível, crucificado. Inclusive, em determinado momento da história, eles conseguiram chegar a esse objetivo. Não por razões justas, como a gente conhece na história. Mas os fariseus eram esses. E por isso que a parábola começa, a passagem, ela começa com essa parte dizendo que eles vieram para o tentar. Então, eles fizeram uma pergunta a Jesus com o objetivo de que Jesus se contradissesse com a lei mosaica e eles pudessem mandar prender Jesus. E qual era essa pergunta? Eles perguntaram, será permitido a um homem despedir sua mulher, ou seja, se separar, pedir o divórcio, pedir a separação? E olha o detalhe da pergunta, que é o que a gente precisa entender aqui no início. Por qualquer motivo, então eles estão perguntando, se eu encher o saco, se eu não quiser mais, por qualquer razão, seja por uma razão fútil, seja por questões físicas, desinteresse, é justa essa separação diante das leis do universo, diante das leis que regem as leis morais? E Jesus respondeu, não lestes que aquele que criou o homem, desde o princípio, os criou macho e fêmea? Então, o que Jesus responde para eles? Ele está dizendo, segundo a doutrina espírita, que é o que nos dá um entendimento maior a respeito dessa resposta que Jesus deu a esses fariseus naquele momento, ele está dizendo o seguinte, ele está explicando para ele qual é o objetivo do casamento, do relacionamento afetivo. Qual foi o objetivo com que Deus criou esses dois diferentes formatos? Então, lá no livro dos Espíritos, ele nos explica, os espíritos superiores nos explicam que Deus cria a essência espiritual de forma extremamente simples e ignorante. Ignorante no sentido de alienado a respeito de como funciona a sua própria individualidade e como funciona o universo à sua volta. E através de experiências, de ciclos de vida e de morte, esse princípio, esse espírito que foi criado, ele vai se desenvolvendo e vai evoluindo e agregando experiências que vão fazendo com que ele se torne um ser mais elaborado. Então, na doutrina espírita, ele nos mostra lá que esse princípio espiritual vai se desenvolvendo e vai passando por várias fases da natureza. A fase de desenvolvimento da sensibilidade, que é a fase vegetal. Depois, vai passando pela fase de experiências animal, reencarnando em estruturas animais, para que possa ir construindo uma base de relação com o mundo à sua volta, primitivo. E nesse processo de desenvolvimento, ele chega ao ponto da racionalidade, em que essa individualidade espiritual, ela está pronta para começar a dar os seus primeiros passos de desenvolvimento da razão. E por desenvolver a razão, pode começar a fazer escolhas individuais, escolhas por si mesmo. E nessa tomada de decisão, nessa tomada de escolhas, a gente vai aprendendo e desenvolvendo o nosso senso moral. Então, lá no início, nessa faixa inicial
da razão, Deus criou duas formas de experiência, que é o que Jesus está falando aqui. Criou o macho e a fêmea. Ou seja, duas polaridades de experiências diferentes. A mulher, ela tem uma determinada gama de experiências que o homem não tem. Ela tem a possibilidade de vivenciar. E o homem é a mesma coisa. Um homem, por exemplo, nunca vai ter a experiência de um parto. E uma mulher nunca vai passar pelas experiências que demandam uma força física maior, por exemplo, por mais que ela se esforce para desenvolver músculos. Então, Deus criou essa forma da gente se relacionar para que a gente tivesse, nesse ciclo de vida e morte, a gente tivesse várias experiências diferentes. E nessas experiências nós desenvolvêssemos capacidades diferentes. E nessa união dessas duas partes diferentes, pudesse nascer a possibilidade da criação de um novo ser, que é a possibilidade da reencarnação. Então, esse é o formato que Deus nos proporcionou para que a gente pudesse abrir a oportunidade de nos relacionarmos entre nós. E nessas relações, nós pudéssemos desenvolvendo o nosso senso moral. Essa célula básica, que é a família, ela nos proporciona experiências enormes. A gente tem a oportunidade de, como ele continua dizendo aqui, por exemplo, Jesus continua dizendo o seguinte: por esta razão, pela união entre um homem e uma mulher que resulta na criação, na geração de filhos, ele fala, o homem deixará seu pai e sua mãe, ou seja, ele vai sair daquela estrutura básica em que ele foi criado, que deu origem à sua criação, e esse indivíduo vai passar a ser um gerador de uma família. Ele vai passar a ser alguém que contribui na criação de um outro ser. E essa união e se ligará à sua mulher e não farão os dois senão uma só carne? Ele está perguntando. Então, essa união, ela tem que ter, para que ela cumpra o seu objetivo essencial, que é o crescimento de todas essas criaturas, tanto do pai, quanto da mãe, quanto da criança, que nasceu naquele meio e que não nasceu naquele meio por acaso. A gente nasce no nosso meio familiar com o objetivo de resgatar, muitas vezes, dificuldades que a gente já teve em vidas anteriores. A gente tem relacionamentos conturbados muitas vezes. A gente, quanto mais para trás na sociedade, mais primitivo nós éramos. Mais assassinatos nós cometemos, mais traições nós cometemos. E essas pessoas com as quais nós nos relacionamos, e nós não arrumamos essas relações, deixamos essas relações conturbadas para trás, é necessário que a gente retorne novamente para resgatar essas relações. E uma maneira que a vida tem de fazer isso é justamente colocando essas relações de conturbação como um filho, por exemplo. Um filho que faz parte
faz um pouco parte de nós e que a gente é obrigado ali no início da vida daquela criatura a se dedicar integralmente ao desenvolvimento dela. E dessa forma, a gente vai sendo obrigado a se desprender um pouco da gente mesmo, a ter um pouco de fraternidade, a não escolher as nossas necessidades para escolher as necessidades daquele que precisa de nós. E assim a gente vai desenvolvendo um pouco mais os nossos sentimentos. E aí Jesus continua dizendo o seguinte: assim já não serão duas, mas uma só carne. Por que ele fala isso? Porque as duas criaturas com o mesmo objetivo de crescimento, elas têm um caminho único. Elas vão para o mesmo ponto, elas caminham juntas. Então, dentro dessa relação, não existem dois desejos. Existe um único modo de pensar, um único planejamento. Um pensa no outro e o outro pensa nesse primeiro. Se for uma relação que o egoísmo impera, o egoísmo de pensar primeiro em mim e depois o outro que se rale, que se dane, existe uma separação natural entre as duas coisas. Então, não serão uma só carne. Então, ele está falando desse objetivo. O casamento é a união de duas coisas, duas ideias que dirigem essa vida. E aí ele fala: não separe, pois, o homem o que Deus juntou. O que Deus junta? O que importa para Deus? Deus não tem nenhuma preferência material. Não tem nada material que seja relevante para Deus. Porque se Ele é o Criador de todas as coisas, o que de material pode interessar para Ele? Nada. O que Deus se importa realmente é o nosso desenvolvimento, a nossa evolução moral. Porque Ele nos criou e deixou para nós a possibilidade de que a gente escolhesse o caminho do bem por nós mesmos. Por isso que tanto se fala no livre-arbítrio, na possibilidade de livre escolha. Então, o que mais Deus deseja é que a gente chegue nessa conclusão, que a gente seja feliz no sentido espiritual. Que a gente consiga chegar no ponto de equilíbrio e de harmonia e deixe de ser o ser alienado em relação à sua estrutura interna e à estrutura do universo, mas passe a integrar tudo isso. E as coisas harmônicas do universo, elas são imortais, elas são indestrutíveis. Por isso que os valores de Deus, eles são inseparáveis. Se duas pessoas se unirem com base em valorizar o lado espiritual da vida e na busca de maior compreensão sobre si mesmo, na busca de maior compreensão sobre as suas reações internas, sobre o que significa a vida, sobre o esforço de domar as suas características de violência, de manipulação. Esse é o objetivo. Então, isso nunca vai mudar, independente da estrutura material do mundo. Independente da moda que esteja acontecendo, independente dos valores que a sociedade esteja pregando no momento, esses valores de busca interna, eles são constantes. Então, duas pessoas que se unem com esse objetivo não se separam.
Vamos para a segunda parte, que eles fazem outra pergunta para Jesus, que diz o seguinte: mas por que então retrucaram eles? Ordenava Moisés que o marido desse desse à sua mulher um escrito de separação e a despedisse. E Jesus respondeu: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés permitiu despedisseis vossas mulheres. Mas no começo não foi assim. Por isso eu vos declaro que aquele que despede sua mulher, a não ser em caso de adultério, e desposa outra, comete adultério. E que aquele que desposa a mulher que outro despediu, também comete adultério. Vamos voltar para o início aqui. Então, o que eles perguntam para Jesus? Moisés, na época em que ele orientou o povo hebreu, ele permitiu essa carta de separação e permitiu que o homem despedisse a sua mulher. E ele está perguntando, tá, se tu está dizendo que não separe o homem e o que Deus juntou, então por que Moisés permitiu a separação? E aí Jesus respondeu o seguinte: foi por causa da dureza do vosso coração. E essa é a resposta fundamental de tudo. Por quê? O que significa a dureza do nosso coração? Quando a gente tem o coração duro, significa que a gente não se importa com as necessidades do outro, nem com aqueles que convivem conosco. E o que gera essa dureza no nosso coração? Principalmente a fixação que a gente tem em nós mesmos, que gera os vícios. Os vícios em espiritismo não são só coisas que a sociedade prega, por exemplo, fumar, beber, essas coisas. Existem outros tipos de vício. Existem os vícios comportamentais. Vício em sexo, vício em manipulação. A gente tem um tipo de vício hoje muito comum na sociedade, que está se desenvolvendo muito, que é o vício em redes sociais. Esse vício, ele gera na gente um pensamento fixo, onde a gente esquece o que está na nossa volta, a gente não pensa, não raciocina, e a gente fica focado em viver aquela experiência ali. Nas redes sociais, por exemplo, a gente fica focado em ver qual é a notícia, fica focado em ver quais são as novidades que as pessoas estão colocando. E isso gera na gente uma falta de envolvimento com as coisas à nossa volta. A gente não consegue perceber as necessidades das pessoas que convivem conosco e nem as nossas próprias. Isso nos gera uma quantidade enorme de ansiedade, de angústias. Então, foi esse tipo de viciação que Moisés, não esse tipo exatamente, mas a viciação da época, né, que causava dureza nos corações das pessoas, e que Moisés permitiu que os homens despedissem as mulheres como forma de evitar coisas piores. Porque se num relacionamento as duas pessoas já não se gostam mais, no sentido de já não têm mais os mesmos objetivos, já não se importam mais umas com as outras, já não querem saber o que está se passando no coração um do outro, já não conseguem mais conversar, porque já não tem mais a paciência necessária para isso. Então, a traição, por exemplo, o adultério, é uma consequência óbvia. Em algum momento vai acontecer, só não aconteceu ainda por falta de circunstância. Então ele deu essa possibilidade da carta de separação para evitar adultérios, para evitar traições. Porque é melhor que as pessoas se separem do que elas traiam umas às outras.
Porque a traição gera um endividamento moral para outras vidas. A pessoa traída, ela fica muito machucada. Fica machucada mesmo, no sentido de que ela não esquece aquilo ali não passa de uma hora para outra. E ela pode, inclusive, levar isso adiante no pós-morte, causando os processos obsessivos que a gente conhece nos dias de hoje, no sentido de um ser desencarnado ter raiva de nós. E a gente sentir essa raiva, no sentido de registrar essa raiva emocionalmente, e a gente não sabe de onde vem. E vem desse ser desencarnado que, por uma razão justa, que também faz mal para ele, mas não conseguiu ainda se desvincular do fato. Então a traição, ela gera consequências a longo prazo bastante negativas. E aí Jesus segue dizendo assim, mas no começo não foi assim. Porque lá no começo, quando a gente estava desenvolvendo a razão, a gente estava nos primeiros passos da humanidade, ainda não existiam as viciações. As uniões, elas eram feitas por afeto. Afeto e objetivos paralelos, objetivos iguais. Atualmente, o que a gente faz? A gente escolhe muito os nossos relacionamentos pela aparência. A gente não faz muito um critério de pesar quem realmente é essa pessoa. Até porque a gente tem muito pouca capacidade de observação também. E a gente não consegue enxergar quem é essa pessoa, qual é o objetivo que ela tem para a vida dela, o que ela busca, o que ela valoriza. A gente faz muito pouco isso. Normalmente a gente se interessa pelo formato. E o formato, ele é uma coisa temporária. Ele é uma coisa que vai passar. Ou que ele não passe, mas a gente pode se enjoar dele. Pode aparecer um que seja melhor. E valorizando essas coisas, a gente cria muitos problemas para nós. E aí ele continua dizendo, por isso eu vos declaro que aquele que despede a sua mulher, a não ser em caso de adultério, ele faz uma ressalva aqui. Por quê? Porque no caso do adultério, a pessoa que foi traída, o que ela vai fazer? Vai continuar no relacionamento? Obrigada? Não vai. E desposa outra, comete adultério. Por que ele fala isso? Justamente por esse exemplo que eu dei antes. Alguém que encheu o saco do relacionamento vai procurar outro, simplesmente por esse motivo, está adulterando o objetivo do relacionamento. Porque todo relacionamento tem dificuldades. Depois que passa o primeiro momento ali de encantamento, vem as dificuldades, vem os problemas. E eles precisam ser enfrentados. E isso acontece em qualquer relacionamento. Então a gente adultera o objetivo do relacionamento, que é o crescimento, e transforma só em satisfação pessoal, na busca de satisfação pessoal. E aí ele dá o outro exemplo, a última passagem aqui, que diz assim, e que aquele que desposa a mulher que outro despediu, também comete adultério. E o que ele está dizendo aqui? Isso aqui era uma questão do contexto da época. Por quê? Uma mulher que fosse despedida, recebesse essa carta de separação na época, era uma pessoa isolada da sociedade. Porque a sociedade era extremamente machista. Era muito machista. Então, o homem que se interessava por aquela mulher, ele tinha objetivos puramente sexuais em relação a ela. Porque ela já estava, no contexto social, inferiorizada.
Então, por isso, Jesus coloca essa última parte aqui. Diferente do que a gente vive hoje, no sentido de que o divórcio já é uma lei civil aceita. E qual é o objetivo do divórcio na atualidade? É simplesmente uma questão de organizar os bens das duas pessoas. Porque espiritualmente, aqueles que resolvem se divorciar, eles já estavam separados por si só. Eles já tinham já chegaram à conclusão de que se tinham objetivos diferentes na vida. De que não buscam a mesma coisa. Então é melhor que se separe do que se cometa traições. Então, no capítulo da semana que vem, vai ser falado a respeito da estranha moral, que aprofunda mais a respeito dessas relações familiares, no sentido de que, se a família é a base dos relacionamentos, e é para nós uma oportunidade enorme de crescimento, porque nos faz refletir em todos os momentos, porque a gente tem dificuldade com os nossos pais, a gente tem dificuldade com os filhos. A todo momento, a família e o relacionamento afetivo nos força a pensar a respeito de nós mesmos, a respeito da vida. Mas por mais que a família seja uma ferramenta importante de crescimento espiritual, ela não deve ser prioridade na nossa vida, no sentido de que a gente não pode colocar a família acima do nosso crescimento. E Jesus vai explicar isso na passagem do capítulo da semana que vem, que fala a respeito da estranha moral. Para o pessoal de casa, a gente agradece por ter nos acompanhado até o final. Lembrando que a gente tem atividade presencial. Para aqueles que ficam aqui, a gente pede que aguardem, que os passistas eles vão se organizar. E assim que eles estiverem prontos, a gente chama para receber o passe aqueles que tiverem interesse.